Bem-vindos à Américo Brasiliense. A partir de agora, nós vamos conhecer uma das mais importantes cidades do interior do estado de São Paulo. O município está localizado a aproximadamente 280 quilômetros da capital. Tem sua população estimada em 42 mil habitantes. Vamos aqui contar um pouco de sua linda história. Vamos começar bem lá no início, onde a cidade teve a sua formação e onde chegaram os primeiros moradores. Nosso amigo conhecido como Pingo d'Água conversa com a gente. O início de Américo foi pessoas que veio da Itália, de Portugal e veio para a Américo Brasiliense. Só que a Américo Brasiliense não começou aqui, não nós estamos. Começou uma fazenda agora que chama Rancho Queimado. E os italianos se apoderaram daquela terra e ficaram por ali, plantando, colhendo. E para lá de Cesaro Basto. Agora, a gente tem a explicação seguinte, que não tinha onde escoar aquele mantimento que eles tinham. Em 1825, passou a linha de trem aqui, que foram fazer a oficina do trem lá em Rincão, que não tinha Rincão também. Aí fizeram as casas, formou o Rincão lá. E aí fizeram a estação aqui. Aí tinha carregamento aqui, tinha tudo, então eles vinham. Eles vinham de lá, da onde eles estavam, perto de Cesaro Basto, vinha pela estrada boiadeira e vinha trazer os mantimentos aqui. E aí escoava aqui e o mantimento ia embora com o trem. Eles deixavam o mantimento aqui, aí um fazendeiro, um deles lá, resolveu fazer um barracão, uma tulha para guardar esse mantimento, e foi guardando, foi ali pondo a semana toda. Quando o trem chegava, eles colocavam no trem para dispensar, para escoar esse mantimento. E aí um fazendeiro resolveu fazer uma casa para um dos funcionários para morar aqui e ficar junto com o mantimento. Aí isso foi em 1825. Aí o outro fazendeiro fez outra casa verano. E aí a Américo começou a evoluir aqui em volta da estação. A Américo evoluiu mesmo por causa da ferrovia. A ferrovia que levava, trazia passageiro, carga. Então a gente usava, todo mundo usava a ferrovia. Carga, milho, açúcar, adubo, tudo que ia transportar daqui para lá e de lá para cá vinha pelo trem, entendeu? E aí o trem ficou até 1977, mais ou menos, ainda ficou o trem sendo aí necessário para que fosse o transporte de adubo, de açúcar, até 1977, 78. A primeira fábrica que a Américo teve foi uma fábrica de acordeão, uma fábrica de sanfona. Não foi aqui, foi lá no Rancho Queimado. E a primeira fábrica que teve aqui, foi aqui onde nós estamos mesmo. É uma fábrica de cama, cadeira, rodinho, tá? Então foi aqui nesse local. Aí desapropriou, depois começou a evoluir. E aí a Américo ficou essa cidade bonita aí. Américo Brasiliense, porque no tempo da epidemia da febre amarela, tinha um médico que, se eu não estou enganado, ele foi até governador de São Paulo, chamava Américo Brasiliense. E ele veio para cuidar desse povo. E aí, quando a cidade pertencia a Araraquara, e aí Américo Brasiliense foi em homenagem a esse homem, que é esse médico aí. Em 1965, tivemos o plebiscito de Américo Brasiliense. O plebiscito é passar município. A América era bem pequeno, mas todo mundo queria passar a ser individual. E aí Américo passou a município. E o primeiro prefeito que disputou a eleição e ganhou a eleição foi o Antônio Pavan. Antônio Pavan e o vice Elia Lemes da Costa. Quando o primeiro prefeito tomou posse, numa sala aqui, no João Batista. João Batista é o grupo escolar que tem na Avenida Joaquim Afonso da Costa lá. Tomou posse numa sala que não tinha prefeitura e pegamos uma cadeira ali do Homero Negro e levamos para o São Antônio tomar posse. E aí ele tomou posse ali na sala designaram a sala ali da escola para ser a prefeitura
e depois passou a fabricar o prédio lá e aí a prefeitura foi para lá. A construção da prefeitura começou em 1968. A metalúrgica, o dono da usina Santa Cruz, que a usina Santa Cruz era o pivô, o eixo central da cidade era a usina Santa Cruz. Até hoje representa Américo, né? E aí eles vieram para cá. E um dos donos da usina precisava fazer muita chapa, muita peça, então fez essa metalúrgica para fazer essas peças aqui em Américo Brasiliense. Hoje está indo a leilão, está desativado, está indo a leilão. É um prédio grande, é um prédio muito bem feito. As fazendas era café. E aí, quando nasceu a usina Santa Cruz, aí nasceu a fazenda Inhuma, que era café, mas foi para cana também. Aí a usina Maringá também foi para cana. Mas ela foi evoluindo, porque o café deu uma quebra no tempo do Getúlio, deu uma quebra o café. E teve um desacerto lá com o café e o governo queimou o café que tinha para não vender barato. E aí começou a vir a cana-de-açúcar. Em 1946, a usina Santa Cruz fez uma safra de aguardente e açúcar de merário, aquele açúcar preto. E aí em 47 já fez a primeira safra oficial. Américo cresceu, Américo criou vida por causa da usina Santa Cruz. A usina Santa Cruz era o pivô, o eixo central, e a gente deve muito a essa família Ometo. Vale lembrar, para registro, que Pingo d'Água é famoso na região por ser o anunciante oficial da cidade em seu carro de som. Há muitos anos, ele está no cotidiano de Américo Brasiliense. A estrada de ferro teve o seu papel de importância para o desenvolvimento de Américo Brasiliense. Bom, a estação era o ponto central da cidade. Tem a igreja do lado e o ponto central. Era aqui na estação que era o encontro dos namorados. Aqui chamava fute. A pessoa se encontrava aqui na estação, sábado e domingo. Um saía da missa, que era vizinho, ficava aqui e ficava transitando, todo mundo, né? Fretando as namoradas, e as namoradas fretando os namorados. Então foi uma vida muito bonita aqui, da estação, né? Atrás, esse prédio que está sendo reformado atrás, era um salão muito grande de depósito de cereais da região, onde foi criada essa estação, mais de 140 anos deve ser, que a estrada de ferro, a Paulista, ela construiu em cada cidadezinha pequena aqui, uma média de 6 quilômetros cada uma delas, uma pequena estaçãozinha de trem para colher material, para levar, para transportar café, todos os tipos de cereais. E em volta dessa estação era construído um povoado. Como a região era muito rica em fazendas, em volta da estação e desse povoado, criou-se alguns armazéns para o pessoal vir da fazenda, fazia as compras para a semana inteira, depois no fim. Então, nesse espaço onde nós estamos aqui, pequena estação, era cheio de carroça que vinha da fazenda, carroção, né? Para construir. Então a cidade começou com esse povoado em volta da estação e assim foram todas. Começou com a estrada de ferro, né? Era bonito porque todo o povo de outras fazendas se encontravam aqui. Então aqui também existia uma negociação entre animais, muitos objetos era negociado aqui, né? Então era esse grande encontro. A cidade tinha pouca movimentação, né? Porque tinha 2 ou 3 festas por ano, que era a festa de Natal, primeiro do ano, festa junina, sempre teve, né? Mas era uma cidade que, quando eu vim para cá, com 1.000 e poucos habitantes só. Hoje tem 45, né? Sempre, desde o começo da formação, ela já tinha os passageiros, né? Ela conduzia passageiro. O ônibus começou a circular aqui
Mais ou menos, eu acho que lá pelo ano de 1965, por causa do hospital sanatório, que na época existia, hoje é o AME, o hospital chama AME. Então o ônibus chegava até no hospital, aí ele começou, a empresa Cruz chegar até a América, aí começou a pôr dois ônibus por dia aqui, e foi assim até, a América foi crescendo, 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 por causa da usina Santa Cruz, cresceu muito, né? Aí parou de passageiro, e ele agora nem para mais, as composições de trem não para mais aqui. Porque ela já veio lá de Barretos, de quanto lugar, carregado, passa, para num Porto Seco em Araraquara e segue viagem para Santos, para todo lugar, né? Eu acredito que passageiro parou mais ou menos também lá pelo ano de 1995, 96. Mas parece que aqui perto da praça havia o famoso cinema da cidade, cujo proprietário era alguém próximo. Justamente, avô da minha esposa, aquela esquina ali, ó, ali era o cinema. Era do Giuseppe Roncalli, que o apelido dele era Pepino, todo mundo conhecia como Pepino, né? Era o cinema e ele conseguia trazer na época os melhores filmes para cá, né? Eu mesmo passei minha juventude assistindo bons filmes aqui, né, nesse cinema aí. O cinema é um bar hoje, mas era o cinema onde o povo de América se encontrava ali também. Bom, eu quero falar que a cidade depois foi se expandindo, porque nós temos a usina Santa Cruz, que era antigamente Fazenda de Café Santa Cruz, a usina grande. E ela sempre teve, direto ou indiretamente, 2, 3 mil empregados. Então a cidade foi crescendo, porque ela migrava, ela trazia nordestinos para trabalhar na usina, porque a mão de obra aqui não tinha tudo. E nisso a cidade foi crescendo, crescendo, né? E foi abrindo novos terrenos, novos loteamentos, e ela expandiu. Onde eu moro hoje, que é o centro da cidade, a casa do meu pai era a última. Hoje é centro da cidade, né? Hoje, cercado por bairros, né? Ela cresceu bastante e, em média, em relação à cidade vizinha, Santa Lúcia, Rincão, que parou naqueles 6, 7 mil habitantes, a América já foi para 45 mil. Né? Vamos falar da Igreja de Américo Brasiliense. O Padre Bento é a figura mais carismática e respeitada dentro deste segmento religioso no município. Ele fala de seu início por aqui. Eu trabalhava em Jaú. O bispo disse-me que eu viria para Américo Brasiliense, pois um fulano daqui, um jornalista, escreveu para o Papa. E ele falou, eu ia botar você numa igreja em Jaú, mas você vai para a América, vai tomar posse no ano que vem. Isso era setembro de 1968. E aí eu vim para cá, no meado 16 de fevereiro de 69, tomei posse com o primeiro parco de Américo Brasiliense. A cidade desgrudou da mãe Araraquara, se tornou município, acho que em 64. Rezei a primeira missa da posse do primeiro prefeito, ganhei o título de cidadão américo-brasiliense. Era uma vila aqui, né? Era pequenininho. Aqui que dava vida parava o trem de américo-brasiliense. Aqui morou no passado um primo do Papa João XXIII, família Roncalli, que era o pai delas, era primo do pai do Papa. Eu, quando vim para cá, eu tinha todo dia missa à tarde, de quarta-feira 2 missas, rezava uma tarde, e à noite para os jovens, a juventude que trabalhava na usina ou de boia fria, então à noite eles vinham à missa porque as mães já estavam com o jantar pronto para eles, né? Quando chegasse da roça. E eles vinham na missa, acabava a missa e ficavam aqui namoricando na praça da igreja.
As festas aqui em louvor a Nossa Senhora Aparecida, muito concorrida. Era no dia 12 de outubro, sempre, todo ano. Nossa Senhora Aparecida ou Imaculada Conceição de Aparecida. A cidade era essa rua aqui, Manuel Borba. O padre fala da parte interna, o altar. Bom, eu cheguei aqui, já estava aí o altar, né? É do meu tempo, o altar de madeira. Eu cheguei aqui, já havia a capela de Nossa Senhora Aparecida e Américo Brasileiro. Com o tempo, a igreja ficou pequena e houve a necessidade da construção de uma igreja maior. Eu ganhei um terreno do lado de cá, pedi o Zé da Mota Cerqueiro, que era um fazendeiro, começou batedor de frango. Ele me deu o terreno da igreja, da casa paroquial. Aquela igreja foi... Eu comecei o plano dela, então quando eu comecei a fazer a igreja, consegui o terreno, tudo, e isso foi em outubro de 1982, nós lançamos a pedra fundamental aí, dia 12 de outubro. Vale a pena um passeio pelo interior da atual igreja e ver a beleza iniciada pelo Padre Bento. Encontramos duas amigas que têm muito a dizer sobre a vida no seu dia a dia em Américo Brasiliense. Elas fizeram parte das primeiras equipes de funcionários da prefeitura. Eu estou aqui há 70 anos já, participando participei de todas as atividades que aqui em Américo teve, a participação também da eleição da prefeitura, que passou ao município. Trabalhei na prefeitura há 30 anos. E hoje eu estou aqui. Eu vim para cá em 1968, fiz parte da juventude também de Américo. Entrei na prefeitura em 1972, me casei aqui, sou casada há 49 anos. Trabalhei na prefeitura por 19 anos e estamos aqui na luta até hoje. Eu assisti a posse do primeiro prefeito, Antônio Pavan, e vice Elias Leme da Costa. Foi a primeira, né? O povo que tinha naquela época, fizeram uma festa, foi muito bom, muito teve bom. Teve um churrasco. Mesmo. Nossa, teve churrasco para o povo inteiro aqui de Américo, chopes, né? Bastante bebida. Quando se instalou a prefeitura, foi maravilhoso, porque não tinha nem cadeira para sentar no Paço Municipal. A prefeitura foi lá naquela onde praça. É a estação, lá na praça. De baixo. Foi lá. Primeiro era uma escola municipal, né, Ana? Depois passou a prefeitura, depois é que ela veio para cá. A prefeitura aqui foi construída em 1971. A minha primeira relação com os primeiros funcionários foi excelente, porque a gente era uns em poucos. Depois... Aí já vem passando um, outro, no fim já tem uma boa turma. Eles entraram já na implantação do município e eu entrei no dia 17 de janeiro de 1972 e permaneci por 19 anos e foi assim também. Fui ajudando num setor, pegando outro. Quando saí, eu sabia trabalhar em todos os setores. As inaugurações foram depois, né? Porque no começo, o município, faltava muita coisa ainda no nosso município, porque nós éramos distrito de Araraquara. E depois que fomos município, o Américo desenvolveu bastante. O terço. Mas antes do terço, nós tivemos também bastante coisa, que foi o seu Antônio quem fez, que foi o esgoto, que também não tinha esgoto, a pavimentação de luz.
No terceiro prefeito, ele construiu uma represa, onde hoje é o recinto de eventos. Então, nessa época, foi uma festa, foi muito bonito, as pessoas participaram bastante. Antigamente, os padres, a igreja em si, participava muito dos andamentos, de todas as mudanças do município. Então, as pessoas eram de muita fé, como hoje também, continua, graças a Deus. Mas, em toda inauguração, em toda pedra fundamental, o padre estava presente. Meu pai participou de uma eleição, junto com meu tio Tércio Della Rovere. O meu tio Tércio foi o prefeito. E o meu pai, Mário Cavallari, foi o vice-prefeito. E o dia da pedra fundamental da creche? No dia da pedra fundamental, foi muito bom, porque estava o pessoal todo, e essa pedra foi posta nesse terreno onde hoje é a construção da creche, que no momento, nessa época, nós não tínhamos onde pôr as crianças, e a gente, então, levava os seus alimentos numa outra parte da cidade, a sopa para as crianças, até fazer a creche. Américo Brasiliense teve os finais de semana animadíssimos no pesqueiro. A inauguração da pesca foi muito bom. Inclusive, eu ganhei o prêmio de mais de quantidade de peixe. Foi uma maravilha. O povo todinho comparecia lá. Foi maravilhoso, era gente de todo lado que vinha, até de fora vinha gente. O Lions era muito atuante, sim, também fazia parte, uma porção de coisas que os eventos que tinha, ele estava sempre participando também. O meu pai, Mário Cavallari, foi o fundador do Lions aqui em Américo Brasiliense. Ele que foi o fundador, foi presidente por algum tempo. Meu irmão, Gilberto Cavallari, também chegou a ser presidente do Lions, né? Então, eles participaram muito. Vamos falar sobre as famosas gincanas. A Léo vai poder falar melhor sobre a gincana, mas eu participei de uma gincana em que ela ganhou. E eu participei com o marido dela na gincana. Então, era um tal de buscar nas fazendas, pediram um pato branco. E eu e o marido dela fomos na usina buscar um pato branco. Eu trouxe esse pato no colo, imagine o acidente. E participava todo mundo. O povo ficava tudo ali olhando. A gente fazia aquelas corridas de carriola. Eu sentava na carriola, o outro ia empurrando. O ovo na colher. Era uma maravilha. E o povo todo participava, as crianças. A premiação da gincana era feita lá no Americano Futebol Clube. É. Hora de falar sobre os antigos carnavais. O carnaval era fora de série, né? Porque nessa época era muita família, eram os familiares, e então eram uns carnavais maravilhosos. E tinha também a parte das crianças, que era a parte da tarde, e todo mundo participava. Bem antes do Americano, o carnaval era feito num salão antigo, que tem ainda hoje, em frente à igreja do santuário. Ali eram feitos carnavais. E como que era? A mulherada, eu era mocinha ainda. Era um barracão, acho que foi de açúcar, de alguma coisa bem antiga. Do Estorani, né? É, e colocavam cadeiras em volta do salão, e a hora que as crianças dormiam, então todo mundo levava as blusas, uma coberta, uma coisa, a molecada ficava dormindo toda lá, e a gente sambava. E não precisava de nada, porque a alegria era contagiante. E se o carnaval era bom, o que dizer dos bailes e concursos? Bailes, Tinha. Cada baile. Tinha-se muito baile. Silvio Mazuca. É. Quem mais? Ixi. Nossa, Até orquestras, grandes orquestras muito, vinham muito, aqui. Muito, nossa. Eu Sim. participei em 1968
Eu fui a primeira Miss de Américo Brasiliense. Eu estava com 21 anos, inclusive o Padre Bento foi assistir ao meu concurso de Miss. O Padre Bento, nós tínhamos um fazendeiro aqui, seu Jim Bombarda, né? E ele tinha as crianças novinhas, e as crianças queriam ir ao concurso. Eles falaram assim, então só vão se o Padre Bento levar. E o Padre Bento foi, mas ele teve que ficar escondido atrás de um coqueiro para o bispo não ver as fotos. Desse concurso eu não participei, mas eu participei de outros, que foi o Miss Terceira Idade. Então, esse eu participei, fui muito feliz. Ganhei, inclusive fui até representar a Américo Brasiliense lá em São José do Rio Preto. O cinema, na época, era improvisado. Eu era muito participativa, inclusive quando eu vim para cá, para Américo, não tinha salão para o cinema, não tinha nem cadeira. A gente ia no cinema e tinha que levar as cadeiras e enquanto não enchesse o salão, não começava o filme. Então a gente levava as cadeiras de casa, me lembro como se fosse hoje. Isso daí. A primeira turma de ginásio foi lembrada. Em 1969, Américo teve a primeira turma, os formandos de ginásio. Então eu participei. Américo não tinha ginásio. O teatro também era uma grande forma da arte e diversão. Eu me lembro, sim, que a gente fazia também no Americano Futebol Clube, os teatros. E nessa época era Teresa Barbieri, tinha uns teatros, assim, a gente fazia, assim. Vamos falar sobre as paqueras, ou os namoros. Namoro, foi aqui mais na parte daqui, nessa rua Manuel Borba, em frente à igreja, que se fazia os fute. Então as mulheres iam de um lado e os homens iam do outro, enquanto na igreja lá botava o som. Isso. Pingo d'Água oferece para Leonesa uma música. Ela está vestida assim, assim, assado. Esse era o nosso passeio. Eu lembro. Eu não quero dizer que eu sou muito mais nova, mas eu sou um pouquinho mais nova. E na minha época, o fute era assim também, mas já havia mais os bailes, né? Inclusive, eu morava nessa casa aqui do lado da prefeitura. E conheci meu marido. Meu pai tinha uma fábrica de fundição de panelas naquela época, e meu marido era vendedor. E ele veio para vender alumínio para o meu pai. E quando eu vi aquele moço bonito, de olho azul, entrar lá em casa, eu saí e fui varrer a frente. Aí, estamos aí há 49 anos, com 3 filhos, 4 netos. Boas memórias ficaram registradas nesses depoimentos. Estamos no cartório. Tudo começa aqui e a história tem suas páginas registradas. O tabelião Carlos conta pra gente como tudo começou. O cartório aqui de Américo teve início no ano de 1923. Era distrito do município de Araraquara ainda, completando 100 anos. Ele tem várias histórias. O cartório começou com o oficial Cérvulo, né? E posteriormente veio o Joaquim Justo. Até uma história bem curiosa, que o Joaquim Justo faleceu. Aí foi convocado o oficial do cartório de Santa Lúcia. Passado um determinado tempo, esse Joaquim Justo faleceu. Aí chamou-se de Rincão. E, infelizmente, faleceu. Essa história começa quando o juiz de direito de Araraquara procurou aqui uma pessoa que tivesse letra bonita. E aí ele achou a dona Célia, que é a minha mãe, e ela ficou desde 53 até o começo dessa pandemia, quando
ela se aposentou definitivamente. Foram lá 3 pessoas para ficar. Aí fala, fica aí um pouco, fica uns dias, depois vamos ver. Os 3 que foram lá não quiseram ficar. Aí eu fiquei sem saber, só sabia escrever. Aí fiquei lá, fui ficando. Eu trabalhava sozinha aqui, não tinha tanta gente. Porque a Américo não era nada, a Américo só tinha aquela rua lá, não tinha mais nada. Vamos verificar alguns dos registros arquivados aqui. Nesse, o primeiro registro de nascimento na cidade, que ocorreu em 21 de fevereiro de 1923. Nascia Maria Lúcia Salles. Em 15 de março de 1923, temos o registro do casamento entre Inácio Lima de Almeida e Maria Antônia de Jesus. Em 21 de março de 1923, a dona Amália vendeu uma casa com o terreno ao senhor Arthur, e esse foi o primeiro registro de escritura. E a história continua a ser contada em suas páginas todos os dias. Agora, em frente ao campo do Americano Futebol Clube, vamos falar com o Antônio José Laurindo. O futebol em Américo Brasiliense começou em 1921, através do Americano Futebol Clube, que foi fundado por descendentes de italianos que aqui residiam. E o Americano Futebol Clube disputava campeonatos amadores regionais aqui da região, né? Inicialmente eram fazendas, né? Porque ainda não tinha cidades, a cidade maior era Araraquara, o restante era um distrito de Araraquara, né? E fazendas. E o Americano Futebol Clube se despontou nos campeonatos de fazendas, né? Posteriormente, foi instituídos os campeonatos regionais, né, de amador, e o Americano Futebol Clube teve grandes conquistas nesse período. Em 1954, a Associação Ferroviária de Esportes teve que intencionada em disputar o Campeonato Paulista de Futebol. Ferroviária, não tendo afiliação na Federação Paulista de Futebol, procurou a diretoria do Americano Futebol Clube para fazer um acerto quanto à afiliação que o Americano tinha já há muito tempo na Federação Paulista de Futebol. O Americano, então, cedeu essa filiação da Federação Paulista de Futebol para a Associação Ferroviária de Esporte. A Associação Ferroviária de Esporte, em contrapartida, o que ela fez para o Americano? Ela adquiriu, né? Assim, foi uma negociação e ela adquiriu a filiação do Americano Futebol Clube para a disputa do Campeonato Paulista de Futebol em 1954. Em contrapartida, a Associação Ferroviária de Esporte de Araraquara cedeu ao Americano títulos de sócios para os associados do Americano junto à Associação Ferroviária de Esporte de Araraquara. E também fez um alambrado fechando o campo de futebol do Americano Futebol Clube. Com a transferência da filiação da Federação Paulista de Futebol do Americano Futebol Clube para a Associação Ferroviária de Esporte de Araraquara, o Americano Futebol Clube teve que fazer uma nova fundação, ou seja, refundar o clube em janeiro de 1954. Mais precisamente, em 5 de janeiro de 1954, o Americano foi refundado e obteve uma nova afiliação junto à Federação Paulista de Futebol. A partir desse período, o Americano Futebol Clube, além do futebol, passou a explorar a atividade de clube social.
fazendo na região aqui grandes carnavais e grandes bailes aos sábados. O campo do Americano Futebol Clube foi construído numa área cedida pelo Sr. Joaquim Justo, aqui atrás da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, e desde que foi fundado em 1921, posteriormente foi feito o campo, até hoje é aqui. O futebol era o divertimento preferido do pessoal das fazendas, né? E praticamente todas as fazendas tinham um campo de futebol. O Americano, antes de ter um campo dele, né, usava também esses campos das fazendas. A participação do povo no futebol era muito grande. Praticamente era o único divertimento da cidade, aos domingos, à tarde, né, e todos vinham ao campo. O maior feito do Americano, e eu acredito, sempre o pessoal todos falam por aqui, e eu era ainda um garoto, o Americano Futebol Clube conquistou uma taça chamada Taça Arizona, que foi disputada no estado de São Paulo inteiro. O Americano disputou em São Paulo a final e conquistou essa taça. Agora vamos falar com pessoas que têm um verdadeiro amor pela cidade. Eu me chamo Divaldo de Camargo Pereira, sou natural de Itápolis, sou dentista aposentado, junto com a minha esposa Ruth Leme da Costa, que foi filha do Elias Leme da Costa, que leva o nome do campo municipal aqui de Américo Brasiliense, e que foi um dos políticos mais influentes aqui em Américo Brasiliense. Foi vice-prefeito junto com Antônio Pavan. Passando ali em frente à FURP, quando eu vim conhecer os pais da Ruth, a família da Ruth, e só tinha pinheirais lá. Era do lado do Vista Alegre, do bairro Vista Alegre, que é um dos bairros mais populosos hoje de Américo. Américo teve um crescimento muito grande. E o que tinha aqui de indústria? A metalúrgica brasiliense e algumas outras metalúrgicas. E muita gente que vinha, principalmente de Piracicaba, para ajudar na metalurgia aqui de Américo Brasiliense. Quem me lançou na política aqui em Américo foi o Dr. Elias Leme da Costa, o pai da Ruth. Eu me lembro que teve um casamento aqui de um amigo meu que faleceu, vizinho meu que foi presidente da Câmara aqui. Fui filiado na Arena, naquela época, me filiaram na Arena, meio contra gosto, porque eu não queria entrar. E depois fui para o PDS, e sempre nessa linha eu fui candidato a vereador e tive, pela porcentagem de votos da população de Américo, naquela época, eu fui o mais bem votado de Américo Brasiliense. Aí eu fui mais vezes vereador aqui em Américo, até chegar a vice-prefeito, por 8 anos, junto com a prefeita Cleide Berti. Américo Brasiliense era restrito a praticamente 3 famílias aqui, que ainda têm os seus descendentes aqui em Américo. Era uma cidade de poucos 1.000 habitantes, se eu não me engano, era 3.000 e poucos habitantes na época que eu cheguei aqui, e além da metalúrgica, a gente tinha como diversão aqui em Américo o Americano Futebol Clube, que é um time que eu também joguei. O Roberto, o irmão da Ruth, jogou, e nós tínhamos um time muito bom amador aqui. Dona Ruth chegou para participar da conversa. Meu pai nasceu aqui na Fazenda Santa Cruz, que hoje é a Usina Santa Cruz, onde o meu avô era o capataz, era o que tomava conta. Ele fez também odontologia aqui na Unesp, aqui em Araraquara. Ele era aquela pessoa muito boa que fazia de tudo. Se tinha alguém que
que precisava de um curativo, ele fazia, se precisava, o que precisasse dele, ele fazia lá naquele consultório, porque ele era dentista, ele era delegado de polícia, ele era farmacêutico, ele era tudo naquela cidadezinha pequenininha que era Américo naquele tempo. E o casamento? Eu estava fazendo a faculdade de odontologia aqui e o Divaldo também. Ele estava um ano antes de mim. Nós nos conhecemos aí. Depois ele veio para cá, depois de um ano mais ou menos, ele veio para cá num baile de carnaval, né? Foi. Com um tio meu de Araraquara. O último baile de carnaval. Aqui ele conheceu meu pai, meus irmãos. Então nós éramos muito caipiras, sabe? Vinha aquela turma de São Paulo, por exemplo, com aquelas calças de Nike, tudo cheio de pomposidade, e a gente até se escondia atrás de uns vasos que tinham lá na faculdade, porque a gente era tímido, era de família muito não rica, e a gente tinha essa timidez perante os outros colegas. E a Ruth tinha duas amigas, e eu me interessei por ela, sabe? Eu via a Ruth passar, e ela olhava, eu olhava, e começamos a namorar lá na faculdade. Aí a gente casou, aí o Divaldo foi para São Paulo para trabalhar, mas teve um convite da usina Santa Cruz para ter dentista. Então nós dois viemos para cá, depois de 3 meses de casado, para poder atender aqui em Américo, no consultório e na usina Santa Cruz. Nós nos casamos em abril de 1968. Nós tivemos 3 filhos, o Roberto, que é advogado, o Gustavo e o Marcelo. Nós temos 5 netos e um bisneto. Vamos conversar com o Sr. Rubens, que tem uma enorme participação na história musical do município. Desde a banda municipal, passando pela banda musical e chegando à fanfarra. Eu sou nascido e criado aqui em Américo Brasilense, na cidade de Américo Brasilense, uma cidade que só tinha condições de estudar em Araraquara quem tinha carro, mais ou menos assim. Então, classe média para baixo não tinha. O grupo escolar, onde nós estamos filmando aqui agora, era o grupo escolar onde eu estudei. Eu saí do grupo escolar, mais 1 ou 2 anos, fui trabalhar numa metalúrgica que está à minha esquerda aqui. Isso aqui era uma metalúrgica grande ali. E eu, como não tinha outro meio de estudo, fui estudar com a banda, né? Fui aprender música. E deu sorte, aprendi, fui bem. Fui para a Polícia Militar, para ser músico da Polícia Militar. Toquei em São Paulo, em Sinfônica. E depois regressei para Araraquara. Aí onde ele teve a ideia de formar essa banda em Américo, né? Toda a cidade da região já tinha banda marcial. A banda iniciou no ano de 1983, na gestão do prefeito Otávio Dotteli. E foi um aprendizado de música mais ou menos de 2 anos, até preparar, ensinar aluno a ler partitura, tudo, para que a banda se tornasse mesmo banda musical. E ela foi inaugurada no ano de 1985. Depois expandiu, a banda ficou conhecida na região inteira. A gente chegava a fazer show até extra, né? Chegamos a fazer baile com a banda inteirinha. A gente tocava desde procissão até baile, até desfiles de cidade, tudo, né? Então a banda passou por ela mais ou menos 400 músicos. Conforme ia se formando e ia vindo para outra cidade, a gente tinha uma escolinha paralelo, por isso que manteve a banda até o término dela. Chegou uma época que a banda não podia mais participar de concurso, ela era convidada como convidada especial
porque eram considerados profissionais. Na verdade, pela foto vai ver que tudo meninado, tudo, só que aprenderam bem, né? E o repertório que a gente tinha, desde Grey Mille, Ray Conniff, as músicas vienenses, música sertaneja nossa, tudo, atingiu um repertório inteirinho, música de novela, por isso que ela explodiu. Depois que os músicos foram se destacando, aqueles que mais se destacaram, eu tive a ideia de montar uma orquestra de baile. Naquele tempo as orquestras ainda funcionavam. Hoje é tudo playback, né? Então não dá para sobreviver mais. Aí eu montei uma orquestra, a orquestra também chamada Banda Scala Show. Também explodiu. Essa banda começou a tocar em toda a região mesmo. Eu participei com a minha banda Scala, tocando em festa junina, baile do Havaí, carnaval. Foram mais de 40, 50 apresentações que vocês faziam na época. Era 3 ou 4 apresentações por ano e também nos clubes da região toda a gente tocava, né? A fanfarra, eu criei a fanfarra numa escola de um bairro pobre aqui, na época, São Judas. Minha mulher era professora lá, com o intuito de tirar aquelas criançadas da rua, tudo, e formar fanfarra. E a fanfarra ia manter a banda marcial. Foi no ano de 1992 a 93. Aí ela se destacou também como fanfarra. E a finalidade dela era manter músico. Aqueles que se destacavam na fanfarra vinham para a banda musical. E foi assim que eu consegui manter também a banda musical, né? Eu me casei com a Laura, né? No ano de 1969. E quem fez meu casamento foi o padre Bento, na época, né? E desse casamento meu nasceram 3 filhos. Inclusive os 3 filhos são músicos, 2 filhas e 1 filho, né? Tenho 6 netos hoje e 2 bisnetos. A arte revela um pouco da verdadeira identidade das pessoas de Américo Brasiliense. Nós vamos conhecer um artista que tem no início de sua carreira as cenas da cidade registradas em sua memória. Eu comecei com tinta a óleo, vamos dizer assim, em 1986. Nessa época que eu tive contato com tela, tinta a óleo, foi o princípio da pintura tradicional, né? E desde lá, a minha vocação sempre foi retratar as paisagens, de preferência as paisagens locais, né? A nossa agricultura local, a cultura canavieira e todas as outras que a gente tem aqui na região. Isso aí foi um tema de maior interesse na época, né? Aqui nessa região nossa aqui, eu praticamente retratei acho que quase todos os tipos de culturas, né, das plantações que a gente tem aqui. Eu sempre gostei muito da arte, da parte técnica da construção do quadro. Isso aí é uma coisa que sempre me fascinou. Além da ideia, a parte técnica foi o motivo principal de eu estar entrando na pintura. Como é que a gente consegue fazer uma pintura de efeito, né? E você consegue depois, com traços não definidos, você consegue criar uma imagem. Mas eu consigo variar de tema sem perder o interesse, né? Isso aí é por esse foco principal que eu tenho. Eu tenho a ligação com a terra, sempre gostei muito disso tudo, né? Apesar de ter uma vida, mesmo daqui no interior, mas uma vida mais urbana, né? Mas essa parte da terra é uma coisa que sempre me atraiu, né? Meu trabalho foi praticamente nesses, vamos dizer aí, 16 anos, quase que totalmente focado nas pinturas locais, nas paisagens locais. Não deixei de gostar do que fazia, de forma alguma, mas eu achei que eu tinha uma facilidade, o mercado mudou bastante, eu encontrei uma facilidade maior no outro segmento. No segmento dentro da arte, mas no segmento mais voltado para o design de interiores, né? E já faz uns 20 anos que eu estou trabalhando nesse novo mercado, né?
as minhas origens, elas estão comigo, né, o tempo todo. Né? Isso é uma coisa que faz parte do sentimento da gente, que não tem como... não é uma coisa que se descarta, né? A gente não descarta isso, não. Isso aí é uma coisa que faz parte da vida da gente e vai fazer a vida toda, né? Os símbolos institucionais são patrimônio único do município e são o hino, o brasão e a bandeira. Eles foram instituídos oficialmente em 5 de fevereiro de 1971. O brasão, assim como a bandeira, é de autoria de Arsinói Antônio Peixoto de Faria. Esse brasão representa o município e tem as seguintes figuras com seus significados. A coroa mural acima, ou torre, representa um município instalado. Em azul está o escudo de armas português, que remete aos descobridores do Brasil. Na parte superior esquerda há um escudeto, que representa a família Machado. À direita, o outro escudeto representa a família Oliveira. São famílias portuguesas. Abaixo temos as chaminés de fumaças que remetem à indústria e metalúrgicas e que deram o desenvolvimento econômico ao município. Nas laterais, 2 ramos de vegetações, o café à esquerda e a cana à direita. Eles simbolizam o desenvolvimento do município no campo. Finalizando, há um listel ou faixa com 2 datas. À esquerda é o ano de fundação do município e à direita, o ano de emancipação. Ao centro está o nome da cidade com o slogan Cidade Doçura. A bandeira, também de autoria de Arsinói Antônio Peixoto de Faria, tem em seu simbolismo o campo que representa o território e de onde uma figura geométrica, o triângulo, irradia a partir do brasão para toda a sua extensão territorial, incluindo as áreas rurais. O hino foi oficializado em 5 de março de 1991 pela Lei nº 812. A autoria é de Marco Antônio Garbulho. E com isso, vamos a uma apresentação do hino com as crianças da rede de ensino.
Estamos no ano de 2023. O atual administrador do município falou sobre a importância da história da cidade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a iniciativa de estar fazendo esse resgate histórico de nossa cidade, né, promovendo para os alunos existentes, para os alunos do momento e também para os alunos do futuro, né, a importância de estarmos resgatando nossa história. E assim nos despedimos dessa linda história. Vamos continuar acompanhando as maravilhosas histórias que estão sendo escritas nas páginas do livro da cidade. Parabéns, Américo Brasiliense, por seu povo tão trabalhador e hospitaleiro.